Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós estaremos estudando um pouco sobre a observação do tempo atmosférico. E além de descrever algumas questões importantes para vocês, eu quero também, desde já avisar vocês que estaremos realizando uma atividade prática, é uma observação do tempo. Fazer um exercício para colocar em prática tudo aquilo que a gente vê aqui agora nessa aula. Vocês terão que fazer e isso vai fazer parte da nossa avaliação final. Bom, para começar, nós precisamos entender o que é essa observação do tempo. O tempo atmosférico ele é monitorado, por órgãos ambientais, por órgãos governamentais, como por exemplo no Brasil, nós temos um órgão dedicado exclusivamente para o monitoramento climático, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Inclusive, quem tiver curiosidade pode entrar no site do INMET para ver ali o que ele disponibiliza, uma série de informações, de dados que são extremamente importantes para compreendermos a dinâmica climática existente no Brasil e também a atuação de fenômenos extremos ou até mesmo questões ligadas à previsão do tempo, tá? É bom também compreendermos que existem outros órgãos. Existe o Climatempo, que é um site mais direcionado para informações relacionadas à previsão, e também o Centro de Pesquisas de Estudos de Tempo e Clima do Brasil, que é o CEPTEC, que também trabalha em conjunto com o INMET no monitoramento climático do Brasil e também na previsão do tempo. É importante nós nos atentarmos para isso, pois são fontes onde conseguimos então obter informações sobre os elementos climáticos, elementos esses que vocês estudaram aí ao longo desse semestre. Primeiro, boa pergunta, qual a importância então de observar o tempo, já que as estações meteorológicas fazem esse papel de monitoramento? Bom, você ter o dado na mão é uma coisa, você saber interpretar essas informações é outra. Primeiro ponto, ainda mais para nós que estamos aqui estudando, trabalhando com o clima, precisamos compreender os movimentos atmosféricos. E nada melhor para compreender essas sucessões dos movimentos que acontecem na atmosfera do que pela observação. Então a observação seria aí vamos dizer assim, talvez a melhor forma inicial de você começar a compreender uma dinâmica existente sobre um determinado lugar. Então, é possível prever mudanças da condição de tempo. Então, quando nós conseguimos fazer esse exercício de observar o movimento que acontece na atmosfera, ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, ao longo do ano, nós conseguimos compreender melhor as mudanças que acontecem. Inclusive alguns sinais que aparecem aí no próprio no céu, sinais visíveis e sensórios, pelo qual a gente consegue então prever que está prestes a acontecer uma mudança da condição de tempo que está predominando sobre aquele lugar. Outro ponto muito importante é que por meio dessa observação é possível compreender a dinâmica da atmosfera existente sobre um determinado lugar, como eu disse, bem como as suas implicações para a sociedade. Olha, vocês podem perceber que ontem nós tivemos uma mudança da condição de tempo que estava estabelecida sobre Iporá, e a região como um todo. Então, vocês podem perceber que aumentou a condição de nebulosidade aliado à fumaça. Isso provoca um aumento da invisibilidade, vamos dizer assim, do horizonte. Quando você olha para uma serra, por exemplo, você não consegue visualizá-la. Quando vocês olham aqui para um ponto de referência igual ao Morro do Macaco, a gente não consegue visualizá-lo por completo, justamente por causa dessa fumaça, dessas nuvens mais baixas, que podem se formar também e gerar essa condição de invisibilidade, Nesse momento, muito mais ocasionado pela quantidade de fumaça, de poeira presente no ar atmosférico, que
num campo de visão muito longo, acaba gerando essa dificuldade de visualizar a forma, né, da paisagem. Bom, nesse sentido, vocês percebem que ontem nós tivemos aí uma mudança. Começou a aparecer um vento mais forte, mais constante, hoje ainda predomina. Ou seja, tá acontecendo uma mudança. Os dias estão muito quentes, os dias anteriores mais quente ainda. Agora com o vento a sensação diminui um pouco de calor, né? Ela diminui um pouquinho. No entanto, ainda predomina essa característica de tempo seco, de temperatura alta, que nos incomoda bastante, que traz problemas de saúde para as pessoas, principalmente ligado a questões respiratórias. E muita confusão, né? Nesse momento, em tempo de pandemia de coronavírus, que é um vírus semelhante ao da gripe, que provoca sintomas parecidos e até os mesmos sintomas de uma gripe, deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, porque também estamos num momento muito propício para desenvolver gripe, né? Ou qualquer outro tipo de doença relacionada ao aparelho respiratório. Bom, nessas condições, nós podemos perceber que nós estamos vivendo essa condição. E muitas pessoas estão querendo que chova, né? Que venha chuva logo. Se chover, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma mudança na condição de tempo, certo? E quais as características que apontam para isso, né? O que eu posso extrair da observação da atmosfera no lugar onde eu estou para poder fazer uma previsão, para tentar prever e falar assim, poxa, vai mudar, né? Vai chover. Sabe quem faz isso muito bem? Seus avós. As pessoas que antes não tinham tanta informação, porque hoje você quer saber se vai chover, você entra, pega o celular, entra na internet, entra num site desse de previsão e você vai obter informações sobre a previsão de chuva ou das mudanças de tempo que vai acontecer em determinado estado do Brasil, região e por aí vai. No entanto, antigamente não se tinha essa tecnologia, nem esse acesso à informação da maneira que tem hoje. E aí o que acontece é que essas pessoas mais experientes, elas observavam mais a atmosfera, as condições da atmosfera, as mudanças que aconteciam. As mudanças na condição do vento, as mudanças relacionadas às nuvens, a condição térmica. Então eles conseguiam, por meio dessa observação, entender essas mudanças. Eles sabiam se ia chover, se ia esfriar, né? Se ia invernar, né? Que são termos populares que essas pessoas usam. E elas sabem, né? Tem muita gente que pode falar, nossa, meu avô é assim, né? Ou minha avó, né? Falou, nossa, vai chover, é batata, né? No outro dia já começa a chover. Mas é justamente pelo exercício que fizeram de observar essas condições do tempo, não só do tempo, mas da natureza também em si, né? Os movimentos dos pássaros, o canto da cigarra e por aí vai, que também demonstra e revela que uma condição de mudança está prestes a acontecer. Então é extrair esse efeito, né, ligado a essa sensibilidade de observação para poder interpretar tais mudanças. Bom, nós ao longo dos anos fomos perdendo isso, porque não foi mais dito, entre aspas, necessário fazer esse exercício de observação. Porque hoje, como eu disse, a gente já pega a coisa mastigada e pronta. E muito mais precisa, óbvio. Mas, no entanto, é importante para nós entendermos que por meio da observação dos elementos naturais, nós conseguimos fazer, vamos dizer assim, uma previsão daquilo que possa vir a acontecer ou até mesmo de uma mudança. Veja só, aqui existe uma estação meteorológica, uma estação da marca Davis, uma das que nós temos aqui no campus da universidade. Essa estação ela faz um monitoramento bem específico das condições atmosféricas. É um equipamento automatizado, eu posso programar ele para coletar informações de 5 em 5 segundos, se eu quiser, né? Mas esses geralmente estão regulados aí, ou configurados, né, para coletar informações de 30 em 30 minutos, que já é uma malha de informações bem específicas das condições atmosféricas e dá para a gente poder registrar qualquer tipo de mudança. Então você observa só que aqui eu tenho vários sensores, a direção do vento, a velocidade, né? Aqui eu tenho um pluviômetro, aqui nessa parte mais branquinha, sensores de temperatura, de umidade, sensor de radiação solar, um painel solar para poder ajudar a alimentar essa estação, né? Sensor de pressão atmosférica, ou seja, essa estação monitora todos os elementos climáticos, né? E vai nos dando informações sobre eles.
Esse conjunto de informações nos revela o ritmo que a atmosfera possui, juntamente também com a sua dinâmica, aquilo que predomina em determinados períodos do ano, aquilo que muda em outro período e por aí vai, né? Então a estação faz isso. A questão é, o nosso corpo, ele é uma estação também, porque nós somos, é como se nós fôssemos cheios de sensores. Nós sentimos a condição térmica, nós sentimos o vento, nós temos a visão para observar as nuvens, para ver a chuva, né? Então nós temos esses sensores que nos ajudam também a observar as condições. Então, baseada no corpo humano, há uma estação também cheia de sensores que consegue monitorar, claro, de forma muito mais precisa, né? E caminhando sobre essas questões, nós podemos perguntar o que é possível ser observado e mensurado, né? Medido. Então é possível, por meio de uma observação, né, nossa mesmo, usando os nossos sensores humanos, é possível mensurar a sensação térmica. Se está muito quente, se está muito frio, se está extremamente quente, extremamente frio, se está, né, em condições normais, enfim, né, de conforto. Então isso aí vai de você. Você vai poder estar falando essa sensação que você tem. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, porque uma pessoa mais fortinha, mais gordinha, né, vai sentir mais calor do que uma pessoa mais magrinha. Então isso também vai ter essa alteração, mas você vai fazer a observação baseada na sua sensação. Outra questão é a presença e o tipo de nuvens, né? Então a presença de nuvens, qual que é a intensidade dessa nebulosidade? Qual que é, né, o tipo de nuvem existente no céu, né? Isso vocês viram os tipos de nuvens, a gente vai poder pôr isso em exercício agora. A intensidade e a direção dos ventos, né, também é possível mensurar por meio de observação. O surgimento de fenômenos como o arco-íris, né, o halo solar, halo lunar. Para quem não sabe o que é halo, é aquela, vamos dizer assim popularmente, aquela bola que se forma, né, em volta da Lua ou em volta do Sol, né, em determinados momentos. Isso é o halo, né? Os raios, trovoadas, né, são fenômenos climáticos que podem surgir, né? A presença e a intensidade das chuvas é algo também que pode surgir no momento de uma observação e é possível a gente registrar essas questões aqui, certo? Bom, então, tendo essa explanação rápida sobre essas questões, eu quero mostrar para vocês aqui uma planilha que eu vou estar encaminhando, né? Tá aqui, eu vou encaminhar essa planilha para vocês, para o e-mail, para deixar disponível, na verdade, no grupo do WhatsApp. O que vocês deverão fazer? Vocês deverão imprimir essa planilha, tá? E aí, acho que é possível cada um imprimir, né? Nem que seja que tenha que ir no Lan House pedir a pessoa para imprimir uma folha, acho que isso é bem tranquilo, né? Vocês irão imprimir essa planilha e hoje é dia 21, né, de setembro. Vocês irão começar a observar a partir do dia aqui, ó, 22, tá? Então a partir do dia 22 aqui, vocês vão estar começando a fazer a observação de vocês. Portanto, amanhã, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão estipular um horário específico para essa observação. E eu que vou estipular esse horário, tá certo? Para a gente fazer. O ideal é que a gente fizesse essa observação pelo menos em 3 horários do dia. No entanto, eu acredito ser um pouco difícil para alguns, então nós vamos limitar apenas a um horário, até porque, né, é um exercício rápido apenas para vocês terem noção sobre esse processo. Bom, então aqui você vai preencher o nome da cidade, o horário, né, da avaliação. Nós vamos colocar aqui o horário vamos colocar um horário bom para todo mundo, que dá para fazer essa observação, que eu creio que todo mundo vai estar acordado, né, até os que não trabalham, né. Vamos colocar aqui 10 horas da manhã. Então 10 horas vai ser o horário específico nosso para observação. E o nome do observador, seu nome, né. Aqui você coloca o ano, né, 2020, o mês, que é o mês 9, que é setembro, né. E vocês vão começar a preencher a partir do dia 22 de setembro, porque é amanhã, né? Hoje não dá mais, né? Porque hoje já foi. Então você vai começar a partir de amanhã, dia 22, e vai preencher até o dia 30 de setembro, tá? Então esse aqui vai ser o espaço de tempo que vocês irão monitorar a atmosfera todos os dias no horário de 10 horas da manhã. Para isso vocês vão ter aqui algumas variáveis para vocês observarem. Sensação térmica é a primeira variável. Bom, então você vai vir aqui no dia 22, na coluna do dia 22, e vai marcar, né,
qual tipo de sensação térmica você vai estar sentindo nesse horário aí de 10 horas da manhã do dia de amanhã, do dia 22. Então olha só, você acha que está extremamente quente? Então você vai vir cá e marcar no primeiro quadrinho. Não, eu acho que está fresco. Então você vai lá dia 22 e vai marcar aqui no quadrinho que diz respeito aqui à condição térmica fresco. Tá muito frio, né? Então você acha que está muito frio, então você vai vir cá no dia 22, nesse quadrinho aqui, nessa linha que refere-se ao muito frio e fazer um xizinho nela, tá bom? Então você vai escolher uma dessas condições de sensação térmica aqui que você vai estar sentindo, que você se adequa naquele momento às 10 da manhã e vai marcar no dia 22. E assim sucessivamente, depois no dia 23, 24, por aí vai. Posteriormente, o outro elemento é chuva, né? Então você vai observar, bom, dia 22, não choveu, então você vai marcar aqui, ó, né? Vai vir aqui, ó, na linha correspondente, ausente, e vai marcar um xizinho. Tá ausente, não choveu. Não, houve um chuvisco, né? Um chuvisqueirinho, né? Então você vai lá e marca, né, que houve um chuvisqueiro. Não, foi uma chuva leve, porém contínua, né? Aquela chuvinha leve que demorou aí, ficou chovendo a noite inteira, né? Aquela chuvinha leve, contínua, então você vem cá e marca. Uma chuva pesada e contínua, nossa, foi uma chuva forte, choveu a noite toda, né? Aquela chuva pesada e tal, então você vai marcar. Chuva e trovoadas, né? Aquelas chuvas que vêm, que se formam em fim de tarde, que vem trovejando, ventando, e logo ali depois ela chove uns 40 minutos, aquela chuva bem pesada, depois ela passa, né? Chuvas em pancadas, né? Que é justamente isso, essa chuva que vem e que derrama ali aquele tebereio de água, né? Com poucos minutos. Vamos supor assim, uma chuva de 20 minutos, mas uma chuva que foi muito grossa, né? Assim como o pessoal fala, choveu demais, né? E aí você vem e marca o xizinho se foi isso que você interpretou, tá? A diferença de chuvas em pancadas com chuvas e trovoadas é justamente o que o nome já fala, chuvas em trovoadas, né? Raios, trovões, ventanias, que é muito comum nessa época do início do período chuvoso. As nuvens, você vai marcar aqui o tipo de nuvem utilizando a sigla aqui, ó, cirrus. É um tipo de nuvem cirrus, marca um CI. É stratus, ST. Não, o tipo de nuvem é cúmulos, então você vai lá e marca. Não, é cumulonimbo, que é aquelas nuvenzonas, nós vamos revê-las aqui agora. Então você vai marcar um CN. Então são 4 tipos, famílias, né, das nuvens, e você vai marcar o quadradinho no dia 22 aqui, né, começando amanhã, que tipo de nuvem, às 10 horas da manhã, que tipo de nuvem estava prevalecendo no céu, né? Você vai depois, então, fazer essa questão. Vamos rever aqui o tipo de nuvem, só para ficar mais fácil também para vocês, que aí eu consigo explicar melhor. Bom, essas nuvens aqui são do tipo cirrus. Olha só o tipo de nuvem que existe, né? Que predomina, né? Essas nuvens parecendo que molhou o dedo de tinta e passou no céu, assim, rabiscando, né? Olha aí. Essas são as nuvens cirrus, né? Olha, essas aqui também parecendo um monte de bolinhas, né? Muito alta, né? As bolinhas miudinhas, né? Então são cirrus. Essas aqui são as nuvens do tipo stratus, né? Como se fosse um tapete que tivesse desenrolado dele e tampando no céu, que tampa um pouco o sol, né? Olha só, isso aqui também são estratos, né? Estratocúmulos, olha só como que ficou, né? Estratificação das nuvens, né? Aqui você tem os cúmulos, tá vendo? Olha o tipo de cúmulos aqui, né? Existente na paisagem. Aqui também são cúmulos, né? Você pode observar, tá vendo? São as nuvens que indicam tempo de instabilidade, ou seja, possibilidade de chuva. E aqui você tem os cúmulos nimbus, que são essas tempestades que se formam aí no final da tarde, dão essas nuvenzonas, né, que escura, né, que provocam muita chuva, trovoadas, ventanias, né, oriundas delas também, tá vendo? São os cúmulos nimbus, né? Então essa aqui é o cúmulo nimbo, que são essas nuvens de trovoadas e chuvas pesadas, tá vendo? Raios, né? É uma montagem, né, um pouco melhorada essa foto, mas enfim. Bom, deu para perceber então, relembrar um pouco os tipos de nuvens? Qualquer coisa volta no material dos tipos de nuvens, mas eu acho que não vai ter tanta dificuldade para isso não. Bom, aqui com relação à nebulosidade, o que vocês irão fazer, né? Vocês deverão fazer uma bolinha, né? Deixa eu ir aqui para o slide que eu posso mostrar melhor para vocês. Vou para o novo slide aqui. Vocês vão simplesmente
desenhar uma bolinha e vai observar no céu a seguinte forma, né? Você vai tentar observar da seguinte maneira. Olha só, vou pegar aqui. Você vai fazer uma bolinha mais ou menos assim, ó. Não dá moral para essas bolinhas minhas não, fica feia, tá? Aí você divide ela ao meio aqui, ó, e aqui, certo? E o que você vai fazer? Se não tiver nuvem nenhuma no céu, há uma ausência de nebulosidade. Portanto, você vai deixar a bolinha, só a bolinha desse jeito, né, com um tracinho, ou até mesmo nem colocar bolinha, colocar nada, tá? Mas aí você olhou no céu e desenha um quadrado assim, imaginário, e divide esse quadrado, né, desse jeito que eu fiz com a bolinha aqui, né? Passei ele em 4 partes. E aí observa-se que há nuvens presente apenas aqui nesse quadrante. Se tiver, você pinta esse quadrante, né, que está, né, baixa nebulosidade. Se você observar e ver que a nuvem está toda nesse quadrante aqui, ó, presente de nuvem, então você vai colocar que o céu está, isso aqui significa que o céu está parcialmente nublado. Mas se você olhou e não viu o sol, está tudo tampado, tudo cheio de nuvem, então aí você pinta a bolinha toda, né? E isso vai demonstrar para você que eu estou com o céu totalmente encoberto, né? Então, baixa nebulosidade, parcialmente encoberto e totalmente encoberto, né? Então fica desta maneira aqui, ou então a ausência de nebulosidade. Então nós teríamos, se fosse pensar, né, se nós fôssemos fazer isso aqui, nós teríamos uma bolinha, né, sem nada, ou então você não coloca nada, para mostrar que a gente tem ausência de nebulosidade. Fazia a outra bolinha, se ela tiver aqui, né, e tiver desse jeito, indica que há baixa nebulosidade, né? Se eu tiver uma bolinha mais ou menos assim, né, com todo pintado essa parte e essa daqui, eu tenho parcialmente nublado. E se eu tiver a bolinha toda, né, pintada aqui, né, toda coloridinha assim, significa o que? Céu totalmente nublado, né? Então essas são aí algumas das informações relativas aí à questão da nebulosidade. Então vocês vão fazer isso aonde, né? Vocês vão marcar dentro do quadradinho da nebulosidade. Dia 22, você vai vir aqui e vai fazer uma bolinha. Se não tiver nada, põe um tracinho, né? Porque não tem nuvem nenhuma no céu. Mas existem nuvens. Se nós olharmos para o céu agora, você vai ver uma certa nebulosidade. Vai estar difícil de ver porque estamos com muita fumaça, mas é possível a gente fazer esse exercício. O vento, esse é muito interessante, né? Porque como que eu vou saber a direção do vento? A direção do vento é de onde ele está vindo, né? De onde está soprando o vento. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. É muito simples, né? Você vai basear no que? Na rosa dos ventos, certo? Então, baseando na rosa dos ventos, você consegue direcionar de onde o vento está vindo. Então tá ela aqui para poder ajudar a lembrar, né? Norte, aqui o Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste, né? Então pegando essas informações dos pontos cardeais e colaterais, a gente vai conseguir então obter essas informações referente à direção de onde o vento está vindo, beleza? Bom, dá uma olhada, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber a intensidade e a direção? A direção, beleza, de onde vem? Como que eu vou saber? Bom, aqui pro lado do Morro do Macaco, onde o sol nasce, aqui em Porá, né? Se for em outra cidade, gente, você sabe muito bem de onde o sol nasce, né? Porque lá do sol está nascendo. Então o sol sempre nasce do leste e se põe no oeste. Então aqui você já tem aquele exercício que a gente faz com o menino de terceira série, né? Ou de quarto ano hoje em dia, quinto ano. O que acontece? Você vai pegar e vai estender seu braço direito para o lado onde o sol nasce. Então aqui é o leste. O oposto, que é o braço esquerdo, é o oeste, né? À sua frente está o norte e às suas costas está o sul. Então, feito isso, você descobriu os 4 pontos básicos: leste, oeste, norte e sul. Se tiver o vento soprando entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Se o vento estiver soprando, estiver vindo, né, a direção que ele está vindo, se ele estiver vindo entre o leste e o sul, então é sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o oeste
e o norte, noroeste. Por isso por isso a rosa dos ventos, para ajudar vocês a se orientar quanto a isso. Gente, isso é muito simples, exercício de primário. Isso aqui vocês conseguem fazer, descobrir aí os pontos cardeais e colaterais, né? Basta descobrir para o lado onde o sol nasce e você tem os outros. Então, leste, oeste, norte, sua frente, sul, as suas costas, e entre eles você tem nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Pronto, né? Beleza. Então o que você vai fazer? Dá uma olhada. Você vai fazer simplesmente um risquinho, né? Assim, ó, da seguinte maneira. Você pode até usar uma setinha, né? Fazer assim, ó. Coloca assim, por exemplo. Desta maneira aqui, né? Olha, eu fiz a setinha. Está indicando que o vento está vindo daqui, não é isso? Certo. E aí o que você faz? Você vai mostrar então a direção. Então você está vindo da onde? De noroeste. Tá, mas e se ele tivesse assim, né? Reto? Então seria um vento vindo da onde? Do norte. Tá, mas e se ele tivesse assim, né? Um vento vindo da onde? Do sul. Se ele tivesse assim, eu teria um vento vindo de leste. Se eu pegasse assim ao contrário, eu teria um vento de oeste, né? E assim sucessivamente a gente vai podendo, por meio de setinhas, ó, indicando a direção onde vem, ó, né? Tá vendo? Nordeste, e aí você vai, ó. Se tiver aqui é sudeste, né? Se tiver vindo dessa outra direção aqui, sudoeste, né? Então suponha que você está no meio aqui. Você vai observar isso, você vai colocar seu braço, estender e você vai sentir o vento soprar em você. E você vai descobrir então, basicamente, aí de que direção esse vento está vindo e vai definir a direção, e você vai fazer a setinha num desses sentidos aqui, que é demonstrando a direção de onde vem. E para isso eu tenho aqui a rosa dos ventos para me ajudar a fazer essa setinha aqui dentro, ó. Então eu vou fazer ela assim, eu vou fazer reta, eu vou fazer traçadinho aqui, né, um pedacinho, pode ser pequenininha, não precisa de ser grande não, o espaço é pequeno, né? Então dá para fazer, tranquilo? Bom, feito isso, agora eu vou apagar isso aqui só para a gente ver, né? E a gente precisa fazer a direção desse vento. Qual é a direção dele? A direção a gente já fez, desculpa, qual é a intensidade? A intensidade do vento vai ser marcada por uma questão básica. Vamos colocar aqui um vento de norte. E aí você vai colocar a intensidade dele. Qual é a intensidade? A intensidade vai ser medida por uns risquinhos assim, ó. Então, você vai ter primeiramente, você vai ter uma situação de calmaria. Você vai fazer uma bolinha desse jeito aqui, tá? Não precisa pintar a bolinha, é só fazer ela. Então, situação de calmaria. Isso aqui, ó, uma bolinha dessa aqui, se estiver assim, não estiver ventando, você olhar, não tem movimento nenhum na folhagem das plantas, não tem poeira levantando, você não sente o vento no seu rosto, então aqui você tem uma condição de calmaria, ou seja, um movimento de estabilidade dos ventos, ou seja, ele não está soprando, né, de uma intensidade que consiga ser sentida, né? Então, ou seja, ausência dos ventos, tá? Daí você vai poder pensar uma outra forma, que seria essa daqui, ó. Se eu tiver aqui um vento de intensidade fraca, você vai colocar um risquinho aqui, ó, né? Para ficar bem certinho assim, ó. Você vai colocar um risquinho lá na pontinha. Isso vai indicar um vento de intensidade fraca, certo? Se eu tiver um vento de intensidade moderado, né? Como é que eu vou saber isso? Bom, vamos basear aqui na nossa sensação. Então dá uma olhada. O que é um vento fraco? É aquele vento que você olha para a árvore e vê as folhas dela mexendo, que você mal sente ele no rosto, mas vê as folhas balançando lentamente. É um vento fraco. O que é um vento, né, moderado, né? Então moderado, você vai colocar aqui, ó, 2 risquinhos desse aqui, né? Então você vai pôr 2 risquinhos assim. É um vento agora de intensidade moderada. Como que é um vento de intensidade moderada? Bom, você olha para a planta, ela já mexe os galhos, né? Já começa os galhos dela começar a mexer, né? Não é mais só as folhagens, mas os galhos também mexem, principalmente os galhos mais finos, né? Que estão no topo da vegetação, ele vai mexer. Você vai começar a sentir o vento no seu rosto de forma bem leve, né? Às vezes você vai ver a poeira levantando lentamente, né, onde tem poeira, né, e nessa época tem em todo lugar. Então você consegue ver
um vento de intensidade moderada. Um vento de intensidade forte, como é que eu vou fazer? Vai aumentando os risquinhos, é basicamente isso, né? Então eu vou ter agora aqui mais de um risquinho, né? Vamos fazer aqui com 3 risquinhos, né? Aqui na base da seta. Isso vai indicar para nós um vento de intensidade forte. Então, fraco, moderado, forte. O forte, você vai olhar para a vegetação, já vê os galhos mais grossos da vegetação mexendo, já vai ver poeira, sacolinha, papel voando na rua, né, a poeira levantando, você já sente o vento com mais força no seu rosto, né, então é um vento já de característica forte. E um vento muito forte, você já vai ter uma condição diferente, né, que vai ter aqui 4 risquinhos, né, na base aqui, ó, certo? Então vamos colocar 4 risquinhos, vai indicar para nós que é um vento norte, tá vindo do norte, e de intensidade muito forte. Intensidade muito forte, você vai conseguir ouvir o barulho do vento na telha, no telhado, nos fios de energia. Os fios começam a assoviar, né? Então o vento está tão forte que consegue produzir esse tipo de sonoridade. E você já percebe que as árvores não mais só balançam, mas começam a inclinar com mais frequência, porque o vento é muito forte, né? Então dá para perceber essas diferenças ao olho nu mesmo. Então fraco, né, moderado, forte, muito forte, e aqui uma bolinha, situação de calmaria quando não há a ausência dos ventos, tá bom? E vocês vão colocar isso, né, dentro de cada quadradinho correspondente a cada dia no horário de 10 horas. Aqui, fenômenos meteorológicos são sinais que vocês vão colocar. Se houver um arco-íris, você vai pôr um halo lunar, que é uma bola em volta da Lua, né? Você vai colocar um círculo em volta da Lua, me desculpa, né? Melhor dizendo, HL de halo lunar. Se aparecer em volta do Sol, HS de halo solar. Se houver trovoadas, raios, vai colocar TD, né? É isso. E as observações aqui nesse quadrinho por exemplo, você olhou lá dia 24, e aí às 10 horas, beleza, 24 às 10 horas não tinha chovido, mas suponhamos que no final da tarde chova, aí você vai colocar a observação, dia 24, no final da tarde, ocorreu uma chuva, assim, com muita trovoada, com raios, ou só uma chuvisqueiro, sei lá. Você vai colocar que tipo de chuva que aconteceu. Entendeu? Esse quadro de observações é justamente para isso. Tá bom, gente? Isso é um exercício que eu preciso que vocês façam. Muito importante. Lembrando, nós vamos fazer do dia 22 ao dia 30. Tá? E aí, posteriormente, vocês vão gerar um relatório e me explicar o que aconteceu durante esses dias, né? Aí vocês vão gerar um relatório explicando as condições e as mudanças que ocorreram durante esses dias. E aí vocês vão produzir o relatório climático de vocês sobre esse período de análise, tá bom? E me entregar, isso é parte da nossa avaliação. Beleza? É isso, galera. Valeu demais. Até o próximo vídeo. E eu também já vou encaminhar para vocês um próximo material que é para vocês fazerem um resumo e me entregar até a próxima aula nossa, que é dia 28, né? O dia de aula, dia 28. Vocês vão ter que me entregar sobre os fatores climáticos. Beleza? É isso, gente. Valeu, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.